O Entenda Direito, em comemoração ao mês da mulher, todos nós sabemos que o mês de março é dedicado ao sexo feminino, à mulher. E em razão disso, nós convidamos a doutora Marina Ribeiro, advogada militante na cidade de Guaxupé, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Guaxupé, da 57ª subseção. Doutora Marina, é com grande prazer que o Entenda Direito recebe a senhora. Em nome da TV Sul, já agradeço a sua participação. Levo os nossos cumprimentos a todas as mulheres advogadas inscritas na OAB aqui de Guaxupé. O assunto hoje é um assunto novo que está em evidência, que é o empoderamento. E em razão desse tema, que é um tema difícil, cientificamente existe aí uma definição, da qual a doutora Marina vai tentar explicar a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o Entenda Direito. Muito obrigada, doutor Daniel, pelo convite de estar aqui hoje. Meu nome é Marina Ribeiro, eu sou advogada atuante aqui na comarca de Guaxupé, especialista em direito sucessório, sou gestora do escritório Marques Ribeiro Advogados, é um escritório multidisciplinar, e é um escritório composto 100% de mulheres. Cada uma das mulheres do escritório tem uma área de atuação. E estou falando aqui hoje em nome da Comissão da Mulher Advogada, mas também representando todas as mulheres, que estão nos ouvindo. Ontem fiz uma enquete nas minhas redes sociais. As minhas redes sociais são voltadas para o público feminino. Eu falo para advogadas sobre gestão da advocacia. E eu abri uma caixinha de perguntas para que as mulheres me enviassem relatos de algum tipo de violência ou assédio que elas haviam sofrido na vida delas. E recebi muitos relatos aqui. E então eu falo não só em meu nome, mas também em nome de todas essas mulheres que compartilharam os seus relatos comigo na tarde de ontem. Doutora Marina, é de suma importância nós entendemos que o direito brasileiro ele é muito volátil. Cada ano que passa surge um novo tema, surge uma nova questão, e a questão que está em evidência, aonde fala especificamente do empoderamento feminino, que é o que está em foco, que está em evidência e envolvendo, nesse primeiro momento, a mulher, mas também os outros gêneros compostos pela legislação brasileira, razão pela qual eu gostaria que a senhora discorresse ou respondesse alguém que te questionou em algum assunto. Vejo que em Guaxupé nós temos um número elevado de feminicídio, não, mas de violência doméstica. A gente sabe que o número aqui em Lima Duarte, em Guaxupé, vem aumentando consideravelmente. Sim. Falando assim um pouco dessa questão da violência, que tem tudo a ver com o empoderamento, porque o que é o empoderamento feminino? Eu gosto de explicar o empoderamento feminino explicando o que ele não é. Então, o empoderamento feminino não é mostrar o corpo, empoderamento feminino não é escolher não ter filhos, empoderamento feminino não é escolher não casar, empoderamento feminino não é ser independente, não depender de ninguém. Então, o que é o empoderamento feminino? O empoderamento feminino é a mulher ter a opção de escolher se ela vai ou não trabalhar fora, se ela vai ou não se vestir da forma como ela quiser. O empoderamento é a mulher ter liberdade de escolha em todos os aspectos da vida dela. Então, falando um pouquinho, doutor, essa questão que o doutor trouxe sobre a violência em si, a violência, ela está muito atrelada ao tema do empoderamento, porque muitas vezes a mulher está numa situação de violência sem nem perceber que ela está. Então, quando esse empoderamento ele é tolhido da mulher, quando ela perde esse poder dela sobre a própria vida, ela está sofrendo um tipo de violência e muitas vezes ela não percebe, porque muitas vezes não é uma violência física, mas é uma violência psicológica que vai deixando marcas muito profundas nas mulheres. E muitas vezes elas estão passando por isso
sem perceber que isso está acontecendo. Então, isso é um tema muito importante da gente abordar. O tema em questão, a gente baseia-se que a independência feminina, ela surgiu há 55, 60 anos atrás. Até então, existia uma submissão da mulher perante ao homem, principalmente no que diz respeito ao casamento. A mulher, por sua vez, não tinha a liberdade de escolher a pessoa com quem ela queria casar-se. Geralmente era nos interesses familiares, os interesses patrimoniais. A mulher veio conquistando a sua independência. Há 60 anos atrás ela não podia votar. Há 60 anos atrás o máximo que ela poderia fazer era ser normalista, ser professora. Então nós temos aí algumas situações, nós já discutimos aqui que a primeira mulher que passou num concurso público para juíza, para magistrada, teve que enfrentar um mandato de segurança contra o Estado do Mato Grosso, uma vez que o Tribunal de Justiça não aceitava a sua aprovação no concurso público. E a gente vê que as mulheres de 60 anos para cá, elas vêm conquistando os seus espaços, mas nós ainda estamos radicados num conceito muito arcaico e que não é aceitável, principalmente pela parte masculina. A mulher, quando começa a ganhar mais financeiramente, mais do que o homem, consegue ser mais bem-sucedida profissionalmente, geralmente surge esse empoderamento de não aceitar a escolha que ela faz. Então, há esse conflito. E como a senhora mesmo disse, ela é violentada emocionalmente e que não percebe os assédios que vêm constantemente no dia a dia, na convivência com seu marido, com o seu patrão, muitas vezes ocorre no âmbito trabalhista, né, na relação de trabalho. Sim, com certeza. Falando sobre isso, eu trouxe algumas estatísticas da desigualdade, né, para a gente entender que isso ainda existe e muito. As mulheres ocupam 37% dos cargos de direção e gerência das empresas no Brasil. Os altos cargos das grandes companhias são apenas ocupados por 10%, né, desses cargos são ocupados por mulheres. Em média, uma mulher é assassinada a cada 6 horas no Brasil por casos de feminicídio, né? Então, ainda é um número muito expressivo. E a cada 4 horas existe uma ocorrência de violência doméstica registrada no Brasil. Além disso, a gente tem também a questão da dupla jornada feminina, né? O homem, ele desempenha 10 horas semanais de serviços domésticos, enquanto a mulher gasta 18 horas semanais de serviços domésticos. Além disso, uma questão que eu achei muito interessante pesquisando ontem, com relação às interrupções das mulheres, inclusive, isso foi uma pesquisa feita pelo STF, em que as ministras sofriam percentual muito maior de interrupções do que os homens enquanto estavam falando. E isso foi uma questão muito levantada ontem nas redes sociais, quando eu abri essa caixinha de perguntas, né, no Instagram. Muitas mulheres relataram ser interrompidas constantemente durante as audiências. Meu público são de advogadas, então elas comentaram sobre essa questão das interrupções durante as audiências, que muitas vezes elas têm que pedir para continuar falando. Então, a violência, ela existe, ela é muito expressiva, é um tema que a gente tem que tá sempre voltando, porque, como eu disse, muitas mulheres estão passando por isso, mas acabam não percebendo que estão em situações de violência doméstica. Doutora, quando a gente analisa esse tema, a gente vê que a desigualdade ela é muito grande e, infelizmente, em nosso país, embora a mulher esteja conquistando seus espaços, a exemplo da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje tem um número de 50% de participação de mulheres nos conselhos, pelo menos na seccional mineira. A gente sabe que as mulheres têm conseguido seus espaços, principalmente dentro do Poder Judiciário, no meio bancário, né? A presidente do Fórum Internacional do Direito mulher, brasileira. Nós temos aí presidentes dos tribunais, a exemplo
Rosa Weber, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí alguns espaços a conquistado pela mulher. Mas, infelizmente, a mulher ainda é tratada como objeto. E, como a senhora mesmo disse, eu acho que é muito difícil ser mulher no Brasil, porque ela tem que tratar, ela tem que cuidar do seu filho, ela tem que administrar a casa, muitas vezes cozinhar, limpar, lavar, e o homem se acha no direito de não dar essa contribuição, ou seja, ele praticamente nós temos aí o problema machista, né? Compete à mulher todos os afazeres na condição de mulher, e eu, como sou homem, a minha participação ela é muito menor, ínfima, em relação à vida conjugal e o cuidado com a família, o tratamento com a família. Então, é muito importante esse tema, é um tema que está na vanguarda do direito brasileiro. Acredito que nós estamos caminhando, principalmente na especialização dos advogados, em razão do que a senhora falou. Nós temos hoje advogado que só cuida da área de família, trabalhista, previdenciária, civil, criminal e assim sucessivamente. Então, o telespectador, é um tema, ele é aguçante, é um tema que requer um debate muito maior. Gostaríamos de fazer essa entrevista com a doutora Marina ao vivo, né, dando oportunidade às mulheres que nos assistem a fazer as suas perguntas, mas como o tempo é exíguo, a gente vai fazer um resumo, a doutora Marina vai fazer um resumo para que você que nos assiste entenda o tema de uma melhor forma e, posteriormente, acesse as redes sociais da doutora Marina e de outros profissionais que atuam nessa área. Sim, com certeza, doutor. Meu Instagram é Marina Ribeiro MR. Então, quem tiver interesse, me acompanhe lá. Esse é um tema que está sempre em alta nas minhas redes sociais, porque é um tema que a gente não pode comentar só apenas nesse mês de março, né, e no Dia das Mulheres, mas ao longo do ano todo, porque a mulher é a força, a mulher é a representação da força, né, da brasileira. Então, muito obrigada pelo convite, doutor Daniel. Doutor Marina, eu peço à senhora que leve os nossos cumprimentos à Comissão do Direito da Mulher, estabelecida pela 57ª Subseção de Guaxupé, os nossos cumprimentos ao presidente Marco Antônio Alves e a todas as advogadas, nossas colegas e companheiras, e vamos, nesse mês de março, só entrevistarmos mulher. Nós iniciamos a semana passada com a doutora Maria Amélia, que é diretora do PROCON, hoje com a senhora, e vamos trazer outras colegas aqui para tratar de outros assuntos, ou talvez até no final do mês a gente fechar com esse tema numa situação mais dinâmica, rápida e que provavelmente a senhora será consultada no decorrer desse mês de maio, ou outras consultas porventura virão. Obrigado a vocês que nos assistem, estamos à sua disposição. Muito obrigada.